Biologia C, aula 11, ainda dentro do filo dos plateumintos, só que agora nós vamos estudar a classe dos cestódios, que são plateumintos que nos causam verminoses, são as tênias. Na imagem central, ainda é aquela imagem da aula anterior, onde mostram exemplos de todo o filo dos plateumintos, das 3 classes encontradas nesse filo. Na imagem superior esquerda são as tênias. A tênia do porco, a tênia do boi, a tênia do peixe e a tênia do carneiro, que nós vamos ter a oportunidade de estudar uma a uma ao longo dessa aula. Aqui é a tênia sólio, cujo HI é o porco e o HD são os humanos. A tênia saginata, que o HI é o boi e o HD são os humanos. O D latum, cujo HI são 2, que a gente vai ter oportunidade de estudar, e o HD são os humanos, e o Echinococos granulosos, cujo HI é o carneiro e o HD é o cachorro. Então, nós vamos estudar essas verminoses ocasionadas por esses plateumintos da classe dos cestódios. Aqui eu mostrei para vocês um quadro comparativo entre a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium, a principal característica que ela tem é essa coroa de espinhos e as 4 ventosas, e a tênia saginata não tem a coroa de espinhos, só tem as 4 ventosas. E aí depois vocês dão uma olhadinha porque nesse quadro comparativo, porque ao longo da aula nós vamos estudar as duas bem especificamente. Aqui é muito importante. O ovo encontra-se nas fezes. A larva encontra-se na carne. E o verme adulto no intestino delgado. Então, a gente tem que prestar muita atenção aqui. Se eu ingerir o ovo que está nas fezes, eu vou abrigar a larva. Onde? Na carne. Se eu ingerir a larva que está na carne, eu vou abrigar o verme adulto. Onde? No meu intestino delgado. Então, é muito importante isso, porque lá fora a gente aprende um pouco errado. Por exemplo, sabe a dona Mariquinha? A dona Mariquinha tá com aquela doença da carne de porco na cabeça. Não. Se ela está com a larva na cabeça da tênia solium, é porque ela ingeriu o ovo. E lá fora, as pessoas falam que é a doença da carne de porco que está na cabeça. Não. Para eu ter a larva na minha carne, eu tenho que ter ingerido o quê? O ovo. E o ovo se encontra onde? Nas fezes. Então, nós temos teníases. A teníase eu vou ingerir a larva na carne crua ou mal passada. Ou de porco, ou de boi, ou de carneiro, ou até de peixe. Se eu comi essa larva nessa carne crua ou mal passada, eu vou abrigar o verme adulto. Onde? No meu intestino. Então, teníase é isso. A cisticercose, eu vou ingerir os ovos da tênia solium. Onde? Nas fezes humanas de um indivíduo que tem teníase, cujo agente etiológico é a tênia solium. Se eu comer o ovo nas fezes humanas contendo tênia solium, ovos de tênia solium, eu vou abrigar a larva. A hidatidose é a mesma coisa, os humanos vão fazer o papel de hospedeiro intermediário acidentalmente. Eles vão ingerir os ovos da Echinococos granulosos, que é a tênia do cachorro. Então, esses ovos, eles estão nas fezes do cachorro. E eu, acidentalmente, vou ingerir esse ovo. Se eu ingerir esse ovo, eu vou abrigar a larva. E se eu abrigar a larva, eu vou ter a hidatidose. Então, eu tenho teníase, que eu vou ingerir a larva na carne crua mal passada e abrigar o verme. Eu tenho a cisticercose, que eu vou ingerir os ovos da tênia solium, acidentalmente vou abrigar a larva na carne. E eu tenho a hidatidose, que eu vou ingerir os ovos da tênia echinococos e vou abrigar a larva na minha carne. Então, eu tenho aí 3 coisas diferentes. A primeira que nós vamos trabalhar aqui é a teníase ocasionada pela tênia solium, aquela que tem aquela coroa de espinhos na cabeça, além das 4 ventosas. O hospedeiro intermediário é o porco e o hospedeiro definitivo são os humanos. Então, os humanos vão ingerir os ovos de tênia solium? Não, eles vão ingerir a larva. Teníase é quando eu vou ingerir a larva. Se eu ingerir a larva, eu vou abrigar o verme adulto. Então, eu vou comer carne crua ou mal passada de porco, contendo larvas de tênia solium.
É o que a gente chama de cisticerco, o que a gente chama de canjiquinha, alguns também chamam de pipoquinha. Então, se eu comer a carne crua mal passada de porco contendo larvas de tênia sólio, eu vou ter teníase. O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Primeiro, tratamento dos doentes. Eu vou pegar esses indivíduos que estão com teníase, cujo agente etiológico é a tênia sólio, e vou tratar. Saneamento básico, vamos eliminar as fezes no lugar correto. Não ingerir carne crua ou mal passada de porco contendo larvas de tênia sólio. E eu tenho ainda que inspecionar o matadouro, os açougues e os supermercados. Esses 3 lugares, eles são obrigados a ter um veterinário para fazer essa inspeção. Então, quando o animal chega no matadouro para ser abatido, os veterinários desse matadouro têm que inspecionar a carne. Do mercadinho e também do açougue. Tá? Tem que inspecionar a carne que está chegando para o consumidor. Beleza? Agora a teníase, mas ocasionada por um outro verme, que é a tênia saginata. Ela não tem o rostro, a coroa de espinho, ela só tem 4 ventosas. E ela é maior, ela chega a mais de 10 metros do que a tênia sólio, que é uns 8 metros. Então aqui, teníase, porque os humanos vão ingerir a larva de tênia sólio na carne crua ou mal passada de boi agora, porque o hospedeiro intermediário da tênia saginata é o boi. Se eu ingerir a larva na carne crua ou mal passada de boi, contendo larvas de tênia saginata, eu vou ter teníase, porque eu vou ter meu verme adulto lá no meu intestino. Então, os humanos podem ter 2 tipos de teníase. Se ele ingerir larva de tênia sólio na carne crua ou mal passada de porco, ou se ele ingerir larva de tênia saginata na carne crua ou mal passada de boi. Se eu ingerir a carne de porco com larvas de tênia sólio, eu tenho teníase, ocasionada pela tênia sólio. Se eu ingerir a larva da tênia saginata na carne crua ou mal passada do boi, é porque é tênia saginata. Então, os humanos podem ter 2 tipos de teníase, depende do que ele comer, tá? E se tiver a larva. O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Primeiro, tratamento dos doentes. Saneamento básico. Não ingerir carne crua ou mal passada de boi, porque é tênia saginata. E inspeção em matadouros, açougues e supermercados. Tanto o boi quando ele chega para o abate, quando ele já chega para o açougue e para o supermercado. Quem faz essa inspeção são os veterinários. Aqui é a cisticercose. E a cisticercose ela só é ocasionada pela tênia sólio. Aqui os humanos eles vão fazer acidentalmente o papel de hospedeiro intermediário. Eles vão comer os ovos de tênia sólio que se encontram nas fezes humanas de um indivíduo que tem tênia sólio. Então ela solta as proglotes dela com os ovos e você acidentalmente ingere esses ovos de tênia sólio. Se eu ingerir o ovo, eu vou abrigar a larva. Então o que acontece? Essa larva vai para a carne. Ela gosta de coração, cérebro e olhos. Se eu tenho essa larva no meu coração, eu tenho a cisticercose. Agora, se ela vai para o meu sistema nervoso, como o cérebro, a gente pode chamar ela de neurocisticercose. Mas eu já vi assim, chamar de cisticercose qualquer uma dessas características. A larva no coração, no cérebro, nos olhos. Mas, em média, a gente chama de neurocisticercose quando ela fica no cérebro, tá? Aqui é uma neurocisticercose, o indivíduo acabou ingerindo ovos de tênia sólio nas fezes humanas de um indivíduo com teníase, cujo agente etiológico é tênia sólio. Então, olha aí a canjiquinha, ou pipoquinha, ou cisticerco na carne. Esse indivíduo ingeriu esse ovo e vai abrigar a larva. Nem sempre há necessidade de fazer cirurgia, como é o caso das fotos aqui que eu estou te mostrando. A cirurgia, às vezes, ela tem que ser feita porque a larva encontra-se num lugar que está prejudicando muito o indivíduo. Mas, no geral, a gente toma medicamento para matar essas larvas no cérebro, tá? Aqui, o que eu devo fazer para não pegar esta doença? Eu estou ingerindo ovos
de tênia sóleo que se encontram nas fezes de um indivíduo com teníase, cujo agente etiológico é tênia sóleo. Então, eu tenho que fazer o quê? Tratamento dos doentes. Eu tenho que ter saneamento básico. Esse indivíduo deve eliminar as fezes, ou qualquer indivíduo deve eliminar as fezes no lugar adequado. E eu tenho que ter higiene pessoal, porque esse ovo entrou pela minha boca. E também com os alimentos. E água tratada, fervida, clorada. Eu coloquei aqui embaixo algumas outras formas de você pegar. Você pode pegar a cisticercose assim, ó. Você tem tênia sóleo, você tá com teníase. Você foi ao banheiro, eliminou suas fezes e não higienizou corretamente a sua mão. Então, você pode pegar os ovos da sua própria tênia sóleo. Olha que coisa. Por isso a importância da higiene pessoal e da higiene com seus alimentos para não se auto-infectar. Ou acontece em relações sexuais, em práticas, certas práticas de relação sexual, que você acaba levando à boca esses ovos acidentalmente. Ou ainda tem uma outra forma. Você tem a tênia sóleo na sua barriga, ela tem a cabeça, ela tem as proglotes jovens, adultas e grávidas. Acidentalmente, uma proglote grávida estoura dentro de você. E os ovos acabam te infectando também. Isso é uma outra forma de você pegar a cisticercose. Tá? É a proglote grávida estourar, os ovos acabar entrando na corrente sanguínea e ele vai parar onde ele quer. E aí você tem a cisticercose ou a neurocisticercose por conta desse evento. Tá? Tênia do cachorro, teníase do cachorro. O cachorro também tem teníase. É o Echinococcus granulosus. Ela é menor, essa imagem aí, a quarta imagem aí superior. Ela é menor, ela tem 4 ventosas, ela tem coroa de espinhos. E o hospedeiro intermediário é o carneiro. Então, os cachorros, eles vão fazer o quê? Eles vão ingerir carne crua ou mal passada de carneiro, contendo larvas de equinococos. E aí, se ele comeu a larva na carne crua ou mal passada do carneiro, ele vai abrigar o verme adulto. E é por isso que eu tenho que cuidar dos meus cães. Todos os meus animais de estimação, não é só o cão. Eu não tenho um animal só para ser bonitinho. Eu tenho que tratar, cuidar da água, da comida. E eu tenho que fazer isso. O que eu devo fazer para o meu cachorro não pegar esta doença? Tratar os cães. E a melhor forma é usando vermífugo. Eu vou fazer o quê? Fazer com que esse animal receba um medicamento para matar. E eu tenho que cuidar também, gente, do matadouro de carneiro, do açougue que comercializa essa carne, do supermercado que comercializa. Então, eu também tenho que cuidar da carne do carneiro. Ai, prof, meu cachorro nunca vai comer carne de carneiro. Você não sabe. Você não sabe. A gente nunca sabe. Então, tem que cuidar do nosso animal de estimação. Tá? Aqui é a hidatidose. É quando os humanos acidentalmente vão fazer o papel de HI na tênia equinococcus. Os ovos da tênia equinococcus estão nas fezes do cachorro. E eu acidentalmente eu posso ingerir esses ovos. E aí eles vão para o meu pulmão, para o meu cérebro, para o meu fígado. E eu vou ter uma doença hidatidose. Que é quando os humanos eles fazem o papel de hospedeiro intermediário acidentalmente. O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Primeiro, tratar o cachorro. Eu tenho que dar remédio para vermes, para matar. E aqui eu tenho que ter higiene pessoal. E eu tenho também que cuidar do carneiro. Tanto quando ele chega no matadouro, quando ele chega no açougue, quando ele chega no supermercado. E uma outra coisa importante aqui é o seguinte. Os nossos cães, eles eliminam suas fezes. E quem tem que limpar somos nós. Então, quando a gente recolher as fezes do cachorro para descartar, a gente tem que usar luva. Ou a gente deve usar, se não tem luva, usa saquinho. E, principalmente, higienizar muito bem essas mãos depois que você recolheu as fezes para descartar. Ou mesmo quando você passa a mão nele. Porque o cachorro elimina suas fezes e ele mesmo se limpa. Então, no bigodinho dele aqui, no pelinho, pode ter esses ovos.
Então, muito cuidado ao recolher as fezes do cachorro, higiene assim, hard, né? Depois que você recolheu. Passou a mão no seu cachorro, higienização, cuidado para não levar essa mão à boca e principalmente dar remédio para vermes para ele, tá? Aqui é o delato. Aqui é a tênia do peixe. E olha que interessante, ele tem 2 HIs. O primeiro é um microcrustáceo. O segundo é um peixe, que pode ser truta ou salmão. Daí os humanos vão lá, comem essa carne crua ou mal passada de truta ou salmão, e essa larva está na musculatura do peixe. Então, eu tirei as tripas, as vísceras, mas a larva está na carne. Então, eu tenho que tomar cuidado com peixe cru ou mal passado, principalmente truta ou salmão. Ai, prof, adoro comer peixe cru. Sim, mas com uma carne que também seja inspecionada. Que essa carne seja comprada num local de confiança. E que você coma isso no estabelecimento de confiança. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esses peixes. Tá? Esses peixes, eles devem sofrer também uma inspeção, tanto onde ele é abatido, quanto no lugar onde ele é comercializado. Tá? O que eu devo fazer para não pegar esta doença? Primeiro, o tratamento dos doentes, que é o peixe. Saneamento básico. O tratamento do doente, você, que está eliminando através das suas fezes, os ovos da delato. Não ingerir carne crua mal passada de peixe. E uma outra coisa legal aqui é congelar esse peixe por pelo menos 7 dias. E isso acaba matando as larvas da musculatura dele. Aí, se você comer essa larva morta, não vai trazer problema nenhum para você. E como eu falei para você, inspeção sanitária em locais de comercialização desse peixe e também onde eles são abatidos. Exercício. Dupla humilhação dessas lombrigas, humilhação de confessá-las a doutor Alexandre. Sério, perante irmãos que se divertem com a tua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas do palhaço vão querer sair para fora? Então, é um diálogo aí entre indivíduos. É um texto de Carlos Drummond, onde ele aborda 2 parasitoses que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a tênia sólio, considere que ela pode parasitar o homem na ocasião em que ele come carne crua ou mal passada de quê? De porco. Até coloquei para você na extrema direita aí, ó, superior, coloquei o HI ao porco, o HD são os humanos. Então, assim, às vezes a gente tem umas dicas para exercícios que é assim. Um texto, você viu que eu nem li tudo. Quando você tem um textão desse, vai para a pergunta. Vai direto para a pergunta. Então, o texto, dupla humilhação destas lombrigas, blá, 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 blá. Vamos lá para a pergunta? Vamos ver se ela já nos fornece a resposta correta, sem estar tendo que ler esse textão? Com relação às tênias, mais especificamente a tênia sólio, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião que ela come carne crua ou mal passada de quê? Porco. Então, nesse caso, o texto era só para encher linguiça. Um texto legal, bacana, de Carlos Drummond, sempre lindo. Mas, como eu estou no vestibular e eu tenho, em média, 3 minutos para cada exercício, se eu vou direto para a pergunta e eu consigo responder, eu ganho 2 minutos para uma outra questão mais elaborada. Então, carne crua ou mal passada de porco, tá? Aqui é a delato, é a do peixe, tá? Que a delatum é? Ela é um plateuminto, ela é um cestódio. Então, as informações descritas sobre o ciclo do delatum permite notar semelhanças com o ciclo de quem? De todas as outras teníases. Porque a tênia sólio causa teníase
nos humanos. A tênia saginata causa teníase nos humanos. A equinococcus granulosos causa teníase no cachorro. Essa delato nos humanos. Então, a informação semelhante é que ela também, esse verme, essa tênia, também é do plateuminto da classe dos cestódios. Letra A. Gente, não se esqueça. Muito empenho, muita disciplina. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Cuidem-se, eu estou com muitas saudades e eu amo muito vocês. Beijo, 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 saudades, amados.